como se eles olhassem uns pelos outros e disseram: eu sou responsável pelo seu bem-estar. Alguém pode dizer: mas é um marmanjo, grandão, já está velho, e eu tenho que me preocupar com ele? Esse é o sentimento que eles tinham. O sentimento de ver o irmão num bem-estar. Se preocupavam com o outro, com o bem-estar do outro. Eles não olhavam só para si, eles olhavam e se preocupavam com seus irmãos. Quando você olha para o seu irmão, quando você tira o olhar de si mesmo, quando você para de olhar só para as suas necessidades, quando você para de querer só o melhor para você mesmo, e você prioriza outras pessoas, quando você olha para outras pessoas, o céu olha para você, o Espírito Santo olha para você, Deus na sua bondade abençoa você. Diga comigo: quando eu olho para as necessidades dos outros, Deus supre as minhas. Diga: quando eu cuido do meu irmão, Deus cuida de mim. Diga: eu tenho a prosperidade do céu na minha vida. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: a prioridade é você. Diga para ele: não é só eu. Diga para ele: somos nós. Amém? E por isso, esses irmãos tinham uma vida próspera, muito próspera. Aqui na nossa igreja, eu vejo esse sentimento. Hoje de manhã, eu estava conversando com a pastora Angélica, e a gente estava lembrando do caso de uma irmã que me sensibilizou muito. Essa irmã já está no céu com Jesus. Jesus chamou ela para ficar com ele. Mas essa irmã lutou por muito tempo por um câncer muito grave. Eu me lembro que certa vez no Tadel, nós fizemos um apelo pedindo ajuda para essa irmã. Eu fiquei impressionado. As pessoas trouxeram cama, ventilador, acho que trouxeram ar-condicionado, e trouxeram geladeira, trouxeram tantas coisas que a pastora Angélica teve que ficar controlando, porque era coisa demais. E mensalmente os irmãos ofertavam, ajudavam, nunca faltou nada para aquela irmã. Foi tão lindo eu ver muitos irmãos se unindo para cuidar daquela senhora. Eu creio mesmo, eu creio que Deus, na sua bondade, Deus, na sua grandeza, vai usar muito a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes Deus não vem e age diretamente, Ele escolhe alguém para lhe representar. Deus escolhe um filho para agir em seu nome. E eu declaro sobre a sua vida que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais próspera na sua vida. Que nós seremos cada vez mais generosos. E que Deus vai lhe abençoar muito. Eu olho para você e vejo muita prosperidade sobre a sua vida, porque você se preocupa com os outros. Você tem esse coração. Declare, diga: uma vida próspera. Diga: uma vida marcada pela generosidade. Diga: esta é a vida que eu quero ter. A Bíblia também fala que esses irmãos tinham uma vida feliz. Diga comigo: uma vida feliz. Esse é o alvo de todo mundo, né? Quem aqui quer ter uma vida feliz? Amém. Eu declaro que a sua vida vai ser ainda mais feliz, que você vai gozar de felicidade na sua vida, amém? É o clamor de todo mundo, mas a Bíblia diz que esses irmãos viviam com alegria e singeleza de coração. Ou seja, essa era uma igreja alegre. Essa é uma igreja onde havia alegria. Irmãos, a felicidade estava ali naquele lugar. Quando a Bíblia fala esse texto aqui, eles viviam com alegria e com singeleza de coração. Isso sugere para a gente sinceridade. Isso sugere singeleza de intenções, de motivações. Isso fala de uma vida com ausência de fingimento. E havia no coração desses irmãos uma única motivação, a saber, o desejo de agradar a Deus e de servir uns aos outros. Esse ano é o ano do servir aqui na Paz Church.
E nós estamos aproveitando bastante essa oportunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você sobre essa questão da vida feliz. Eu queria trazer à sua memória a época que isso foi escrito. Isso foi escrito logo após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus veio, viveu entre nós, depois Jesus morreu. E depois ele ressuscitou, depois ele foi visto por mais de 500 pessoas durante os 40 dias que ficou aqui na terra. E depois ele foi ao céu. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Mas aquela época não era uma época fácil de se viver. Lembre-se, Jesus, ele foi crucificado, ele foi massacrado, ele foi tratado injustamente pelos judeus e pelo governo da época. Então imagine como os cristãos da época se sentiram. Foi naquela época, foi logo depois daquilo. Você lembra que Jesus foi abandonado pelos discípulos? Imagine os outros cristãos, não estavam ali com Jesus. Só um discípulo acompanhou Jesus na cruz. Às vezes as pessoas dizem assim: todos os discípulos abandonaram Jesus, menos um, João. João estava ali. Ele estava ao lado de Jesus. Jesus disse: olha, eu quero que a partir de agora você cuide da minha mãe. Ela não é só minha mãe, ela é sua mãe. E Maria, hoje é dia das mães, lembramos que Maria acompanhou o tempo todo, chorando, animando, motivando o seu filho. Ela ficou clamando ali pela vida do seu filho, amando. Que mãe maravilhosa. Mas João estava ali. Mas todos os outros, eles desapareceram. Se os discípulos que andavam com Jesus ficaram com medo, imagina os outros. Por quê? Porque era um ambiente de perseguição, gente. Naquela época não era como a época de hoje. Hoje nós temos liberdade para adorar a Deus. Nós temos liberdade. Você sai de casa com a Bíblia na mão, ninguém sai xingando você. Ninguém sai jogando pedra em você. Ninguém vai prender você. Você tem liberdade. Diga: eu sou livre. Você pode ir para uma praça, você pode fazer um culto ao Senhor, você pode chegar em qualquer lugar e falar do amor do Senhor. Nós temos liberdade de expressar a nossa fé. Naquela época não havia. Eles viviam debaixo de perseguição dos judeus e do governo romano também, do Império Romano. Então não havia tanta liberdade assim. Outra situação que havia naquela época era a situação de necessidade. Jerusalém era uma cidade muito chave, mas naquela época havia muita pobreza em Jerusalém. Os historiadores da época falam isso, os teólogos da época, os registros que nós temos da época, mostram que era uma época difícil. E tem mais, era uma época de exploração do governo romano, do Império Romano, porque cobravam impostos altíssimos, que ficava difícil de... né? A malha, irmão, a malha não era fina, era uma coisa terrível, era uma coisa injusta. Então, dificuldade financeira, perseguição religiosa e um governo ditador, não sei se existe essa palavra, massacrador, não sei, eu estou inventando isso agora, mas ele massacrava, um governo massacrante, essa é a palavra, um governo massacrante. Não era fácil. E você diz que eles eram felizes? Eles eram felizes. Sabe por quê, querido? Porque eles estavam cheios da palavra de Deus, eles estavam vivendo, eles perseveravam. O segredo é perseverar. Tem muito cristão que desiste da vida facilmente. Um desistente nunca vai vencer, um mais que vencedor, ele nunca desiste. Diga: eu sou mais que vencedor. Meu irmão, eles não desistiam. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam. Eles estavam passando por perseguição, por dificuldades. Eles perseveravam na palavra. O que me diz a palavra? Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus morreu, mas ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Uau, ele disse que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, imaginar, do que eu queira fazer. Aleluia. A Bíblia diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente. Uau, uau, é muito bom viver. Eles se animavam na fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem da declaração da palavra. A nossa confissão precede a bênção e os milagres. Eles confessavam a palavra, viviam felizes. Eles diziam, por isso que a Bíblia diz, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é a palavra de Deus na minha vida do que aquele que está no mundo. O que está no mundo é derrotado. Cristo venceu, ressuscitou, e eu sou mais que vencedor com Ele. Aplauda Jesus! Os irmãos eram felizes por causa da palavra. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração, estavam juntos, orando uns pelos outros. Alguém estava triste, eles oravam. Alguém estava triste, eles intercediam. Eles se sentiam tristes, eles iam atrás, iam na casa um dos outros. Eles oravam no templo e nas casas. E quando eles oravam, eles declaravam a palavra de Deus, eles se sentiam animados, motivados pela fé, já viam milagres chegando. Eles viviam felizes. Viviam felizes. Época de carência. Época de carência, época de pobreza, mas eles viviam felizes, porque os mais bem-sucedidos se preocupavam com menos favorecidos, não faltava alegria neles, eles estavam tendo comunhão, ninguém ficava triste. A Bíblia diz que eles tinham comunhão, eles partiam pão de casa em casa. Eles estavam tomando junto as refeições com alegria de coração. Eles viviam uns com os outros. Quem anda sozinho fica deprimido. Quem anda com outros tem uma alegria transbordante na sua vida, porque você recebe a alegria de outro, você transmite alegria para o outro, é muita alegria. Como é bom estarmos juntos. Eles viviam perseguidos, viviam num momento difícil. Alguém pode dizer, pastor Sandro, os dias hoje não são fáceis também, não. Então, essa é a vida que nós precisamos ter. Porque essa é a vida que pode nos fazer felizes. Eu já vi muitas pessoas tristes e desanimadas por causa de algumas situações. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego. É fácil perder o emprego, irmão? É fácil, é só você não trabalhar direito que você perde o emprego. Mas às vezes, por causa da crise econômica, a pessoa ela trabalhava bem. Mas a empresa passou por dificuldade e ela perdeu o emprego. Então, muitas vezes a pessoa fica triste, desanimada, perdi meu emprego, está difícil o emprego, assisti o jornal ontem, o índice até aumentou, nunca teve tanta gente desempregada no Brasil. Opa, e aí? Deixa eu dizer uma coisa, se você tiver o espírito de alegria, de fé na palavra de Deus, uma porta pode fechar, mas o Deus que está aqui, Ele pode abrir uma maior para você. Essa situação difícil vai só servir de trampolim para te lançar mais longe. Então, o que os irmãos na igreja primitiva faziam? Iam para a palavra, se alimentavam da palavra. O que eles faziam? Às vezes o empresário, eu vi muitos porque irmão, nós não estamos mais em crise, nós já saímos da crise. Nosso país está prosperando, Deus está trabalhando no nosso país, amém? Amém, você não falou só para me agradar, é porque você crê. A Bíblia diz que aquele que confessa, o apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso falei. Falamos porque cremos que Jesus é o Senhor dessa nação. Nós temos orado, Deus está transformando a nossa nação. Eu creio nisso, você crê, amém? Amém. Essa é a nossa realidade. Mas eu vi empresários tristes. Eu não quero mais nem ir para a célula, eu não quero mais... não acho que eu não vou domingo para a igreja, quem sabe o Faustão me consola, minha empresa está tão mal, né? E isso, às vezes, o inimigo coloca um pensamento maligno, joga uma seta no pensamento, ele começa até a dizer para a pessoa, você não vale nada, você é um perdedor, ninguém se importa com você, olha aí você... E a pessoa toma isso como verdade para a sua vida. Eu preciso dizer que isso não é verdade, que isso é uma mentira do reino das trevas. Você é amado por Deus. Eu vou dizer novamente. Você é amado por Deus. Você é querido por Deus. Outra coisa, você é amado nesta igreja. Essa igreja ama você. Essa igreja está cheia de irmãos que amam você, que querem cuidar de você.
Sabe, existe singeleza de coração nesse lugar. Diga, eu sou amado nesse lugar. A Bíblia quer que você possa desfrutar da alegria do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não aceita esse pensamento de derrota. E os irmãos da igreja primitiva, eles não aceitavam, eles se agarravam à palavra, eles se juntavam uns com os outros, eles estavam congregando juntos, orando juntos, adorando juntos, louvando a Deus juntos, e isso trazia contentamento, isso trazia satisfação, isso trazia alegria. É por isso que o apóstolo Paulo fala, por causa da palavra de Deus, de quem Deus é, ele diz, alegrai-vos no Senhor, e ele repete, ele diz no texto, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então Deus, o Espírito Santo quer dizer para você, não fica com cara de tristeza, não aceita esse pensamento de derrota na sua vida, por quê? Porque você pode ser feliz, ser feliz. Você sabe qual é a diferença de alguém que anda com Jesus e de alguém que vive sem Deus na sua vida? Quem vive com Deus na sua vida passa por muitos problemas. E é difícil encarar esses problemas. A pessoa fica deprimida, infeliz, fica muito mal. Mas quem vive com Jesus, você gostaria que eu dissesse, esse não passa por problema. Passa sim. E às vezes ele enfrenta até problemas maiores, porque ele pode vencer esses problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A diferença é que mesmo enfrentando situações difíceis, você pode dizer, eu ainda posso ter a minha alegria. Eu ainda posso dizer que eu sinto alegria, porque o Senhor é a fonte da minha alegria. A palavra de Deus diz que em Deus existem delícias de alegria, aleluia. A Bíblia diz que em Deus existe toda a fonte de alegria. É por isso que Neemias diz, você lembra daquela declaração de Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas em que contexto ele falou aquilo? Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e o Sambalate e o Tobias estavam com uma turma muito má no pé deles. Tinha gente falando mal deles, gente dizendo que eles não iam conseguir, gente armando por todos os lados, fazendo coisas terríveis contra eles. E no meio de toda essa dificuldade e um desafio pela frente, eles falaram, nós vamos em frente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero dizer para você, os muros serão restaurados, os muros serão refeitos. Não importa o que você está passando, essa alegria ninguém pode tirar de você. É a alegria gerada pela presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vocês são amados pelo Senhor, amados pelos irmãos, e a palavra de Deus está em vós. A Bíblia diz, jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Diga para o seu irmão, alegrai-vos. Diga para o seu irmão, alegria. Diga para o seu irmão, eu vejo felicidade em você. Amém? Você toma posse da alegria? Você diz, pastor, mas eu não sinto vontade de sorrir, não. Mas você pode aprender com essa irmã que acabou de rir agora. Ela é professora de risada na nossa igreja. Você diz, eu não sinto vontade, mas é um mandamento. O apóstolo Paulo disse, alegrai-vos, outra vez, alegrai-vos. Por que Deus traz esse mandamento para a gente? Porque essa é a nossa realidade espiritual, essa é a posição onde você está, de cuidado de Deus, de provisão de Deus, de saber quem é o Senhor na sua vida. Alegrai-vos. E Deus diz, para você não sair da posição, alegre-se, sorria. Você pode dar um sorriso agora? Aproveite para sorrir. Ajuda a gente, irmã, sorria também, para todo mundo sorrir. Você pode sorrir agora? Você tem motivos para sorrir? Pastor, não tenho não, então sorri pela fé. Ria do seu irmão, ria para o seu irmão. Vamos tirar aqui uns 30 segundos para a gente praticar a alegria. Olha para o seu irmão lá.
Ai, como é bom sorrir! Aleluia! 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 Mais uma vez, dá um sorriso pro seu irmão. Aleluia! 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 Diga pro seu irmão: nossa, você ficou bem mais bonito sorrindo. Uma vida feliz. Essa era a vida que os nossos irmãos tinham. Alegria. Mesmo em época de perseguição. Por último, os nossos irmãos. Estou gostando de ver, irmã. A irmã ainda não parou ali de sorrir. Aleluia. Os irmãos tinham uma vida relevante. Diga comigo, relevante. Diga, essa é a vida que eu quero ter. A Bíblia diz aqui, o texto bíblico diz que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E o que nós vemos aqui é que a vida das pessoas, porque conviviam com esses irmãos, a vida delas era transformada. Então a vida de cada cristão era relevante, fazia diferença na vida de outra pessoa. Era uma igreja relevante. E esta era a vida dos nossos irmãos na igreja primitiva. Era um exemplo, modelo para cada um de nós. E nós, irmão, uma igreja não tem razão para existir se ela não for relevante na sociedade onde ela está. Eu quero declarar que nós fomos chamados para ser relevantes. Você foi separado por Deus para ser relevante na vida de outras pessoas. Você sabia disso? Depois que Jesus entrou na sua vida, transformou a sua vida, você se tornou altamente relevante para a transformação da vida de outras pessoas. É por isso que esse ano é o ano do servir na Paz Church. E esse ano, cada membro da Paz Church tem um alvo. Você lembra do nosso alvo? O nosso alvo é ganhar uma vida para Jesus até o final do ano. Tem uma multidão de irmãos que já alcançaram esse alvo. Hoje de manhã eu ouvi o testemunho de uma criança. Filha, como é o nome daquela? A Sofia. Cadê os pais da Sofia? A mãe da Sofia está ali. Quantos anos tem a Sofia, irmã? 9 anos. 9 anos. A Sofia está mudando lá para Roraima, né? Rondônia, perdão. Estão indo para Rondônia, né? E aí esses irmãos estão mudando para Rondônia. Mas antes de mudarem para Rondônia, e eles vão ser muito usados por Deus lá em Rondônia, a de 9 anos disse: eu cumpri o meu alvo. Antes de ir embora, ganhei uma outra pessoa para Jesus. 9 anos, ela deu testemunho para a gente, não foi, André? Olha só, uma criança relevante na vida de outra pessoa. Dê uma forte salva de palmas para Jesus por causa disso. Esse é o nosso alvo. Até o final desse ano, cada membro da Paz Church vai levar uma pessoa a Cristo. Quando você leva uma pessoa a Cristo, a vida dela é transformada pelo poder do Espírito Santo. E você foi a pessoa que trouxe essa relevância, essa transformação na vida das pessoas. Marcelo, eu estou tão feliz com o ECAP, porque o ECAP é relevante na vida dos nossos universitários. Estou tão feliz com a nossa juventude da Paz Church, nossos jovens, os Difflame, eles são relevantes aonde eles estão plantados. Nossos adolescentes, a turma do Start, eles são relevantes. Olha aí, ó, não pode nem mexer com eles, né? Eles são relevantes aonde eles estão. Nossos irmãos, os empresários dessa igreja, os profissionais liberais, os irmãos que estão nas empresas, estão nas escolas, nas universidades, nos condomínios, nas favelas. Tem gente em todo lugar sendo relevante, fazendo diferença na vida das pessoas. Fomos chamados para ser relevante. Onde tem gente relevante, igreja que é relevante, Deus acrescenta mais pessoas, Deus transforma a vida de mais pessoas. E até o final do ano nós vamos ver o dobro de pessoas nesse lugar, porque cada um vai ganhar mais um, cada um vai ser canal de Deus para a transformação da vida de mais um, no mínimo, porque nós somos relevantes.
Diga, eu faço parte de uma comunidade relevante. Diga comigo, eu reconheço que eu sou relevante, que eu sou instrumento de Deus. Declara com fé, irmão. Diga, eu sou instrumento de Deus para que outras pessoas sejam transformadas pelo Espírito Santo. Olha o seu irmão, pega na mão dele e diga, você é relevante para muita gente. Eu quero encerrar. Eu vi uma frase. Essa frase está em um dos livros da Joyce Meyer. E quando eu vi essa frase, eu pensei, tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando. Eu vou colocar essa frase aí no telão para você. A pastora Joyce Meyer, ela diz o seguinte: não converse com ninguém, se concentre na palavra de Deus. Ela diz o seguinte: ser parte de uma igreja local é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Isso envolve mais do que aparecer no domingo. Enquanto experimenta diferentes níveis de envolvimento na igreja, durante diferentes épocas da sua vida, assegure-se de aproveitar de modo consistente as oportunidades de partilhar, adorar, servir e receber o ensino da palavra de Deus. Quantos recebem isso para suas vidas?